Sejam bem-vindos ao Inspira Mais 2022_2, um programa de referência para o mercado da moda por unificar a linguagem e a metodologia para toda a cadeia produtiva em um único espaço. Esta é a proposta de evolução do Inspira Mais, único programa de design, inovação e sustentabilidade de materiais para a moda mundial. Lembrando que aqui na página da programação você tem acesso a palestras exclusivas dos expositores do Inspira Mais. Aproveite para visitá-los e fazer seus negócios. O Inspira Mais conta com patrocínio de Cipatex, Altero, BASF, Bertex, Branil, Brisa, Caymmi Liaison, Camaleoa, Colorgraph, Endutex Brasil, FCC, Grupo Cofrag, Grupo Stickfran, JR Soluções, Leather Labs, OTB, Soares e York. Realização By Brasil, Tex Brasil, Brazilian Leather e Brazilian Furniture. Parceria Sebrae e promoção da Asintecal, Abit, CICB, Abimóvel e Apex Brasil. Vamos assistir ao vídeo do nosso parceiro Sebrae Nacional e do patrocinador master do Inspira Mais, Cipatex. E na sequência, convidamos o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design Inspira Mais, Walter Rodrigues, para apresentar o Free Spirit, a última etapa da pirâmide de produtos, os 60% da metodologia. Dia ou noite, exatas ou humanas, cidade ou campo. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae acredita que empreender é uma porta para a independência, que está aberta para as pessoas de todas as idades, gêneros e que buscam mais opções para suas vidas. Para o Sebrae, tão importante quanto incentivar negócios a darem certo é apoiar pessoas que transformam sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O tempo. Tudo muda, tudo transforma. Muda até mesmo nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso o vemos, mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses três elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. Olá, estamos chegando aqui no terceiro dia do Inspira Mais e a gente vai encerrando a metodologia, na realidade, com 60%. Mas lembrando para você que você pode baixar a metodologia, todos os temas dos outros dias também, a partir do QR Code que aparece aqui na tela. Você pode ter acesso e fazer download de toda essa pesquisa. Lembrando que amanhã a gente tem um novo tempo, o Future Proof fica para trás e a gente entra com um Preview 2023_1. Então eu vou te aguardar amanhã para você ter, nesse mesmo horário comigo, uma previsão já do futuro com relação ao que nós estamos preparando para janeiro, para o próximo Inspira Mais em janeiro. Então, vamos seguir aqui com 60%. A gente vai falar pela última vez do Free Spirit. Na estação passada ele era o 30% e ele tem um tema muito agradável e a gente está vendo isso ativamente nas coleções que estão no mercado. De novo, a gente vai relembrar com vocês
a metodologia da pirâmide de produtos, o 10, o 30 e o 60. É muito importante a gente lembrar que 10 é sempre a inovação e que ela vai gerar sempre valor para a sua marca. 30% é processar essa inovação e estabelecer uma ideia de assertividade para quando a gente chegar na massificação da inovação, lá nos 60%, onde a gente vai ter que ter uma agilidade master para conseguir preço e competitividade. Isso tudo dá 100% de sucesso. Então, estabeleça bastante clara essa metodologia na sua criação de produtos e você vai ver a diferença que isso vai acontecer nas suas coleções e na maneira como você comunica, inclusive isso, para os seus clientes. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre o tema principal do Free Spirit, que são os valores seguros. A gente entende muito que isso aqui, de certa forma, foi pensado pouquinho antes da pandemia. E na pandemia, essa inspiração se concretizou de uma forma muito clarificada para todos nós. Nós entendemos que, diante de todas as dificuldades e desafios, esse moderno classicismo seria uma maneira de a gente estabelecer uma linguagem sobre os clássicos, sobre os atemporais. E o romantismo, o escapismo e toda aquela fantasia necessária diante de um momento de desafio fica explícito no New Romantics. Então, aqui nessas nossas vivências conduzidas, desses desafios impostos que a gente teve nesses últimos 18 meses, por exemplo, fica muito importante a gente entender como que o comportamento do consumidor tem atuado, né? E necessariamente a gente teve uma percepção muito clara de que, ok, a gente tem muita coisa nos armários, o que realmente se faz necessário, o que realmente é importante para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Outro ponto importante é estabelecer modelagens atemporais e clássicas, mas repaginadas, com toques modernos, com toques novos, enfatizando a qualidade dos materiais. Então, esse aspecto é muito importante dentro dessa ideia do valor seguro. A outra direção que a gente tem vai ser a do escapismo. Então, a gente tem flores, botânica, uma explosão de cores e, principalmente, uma inspiração dos anos 70, que vem da forma lisérgica, de coloridos lisérgicos, e isso estava muito vibrante para a gente, principalmente no cinema, principalmente na música e também em várias séries da Netflix que retrataram bastante bem essa época tão fantástica dos anos 70. Então a gente vai ver isso, como isso vai impactar a nossa escolha de materiais. Em modelagens atemporais, em materiais com maior valor percebido, em padronagens clássicas, no denim, o denim mais cortado, mais bem cortado, um tailoring mesmo no denim, joias tomando o protagonismo do visual, então ela aparece às vezes nos enfeites, mas ela aparece muito claramente na bijuteria. A ideia da pérola, o uso da pérola, até como a ideia de valor, de percepção de valor, o prateado, a ideia do monograma, então a ideia da marca mesmo, de remarcar essa ideia da marca, de posicionar essa nova ideia, e a ideia do conforto transmitida a partir do loungewear, do home office e principalmente do conforto a partir da espuma. Então a gente começa falando sobre valor percebido, modern classicismo. Percebam a cartela de cor, esses beges que são atemporais, todos os marrons que combinam perfeitamente nessas gamas, né, desde o mobiliário, desde a roupa pet, muito ouro, muito acabamento em dourado, que realmente reflete essa ideia de atemporalidade e desse novo clássico. O mais importante da gente entender também é que as padronagens acabam recebendo uma referência muito interessante em cima dessa ideia de valor percebido de atemporalidade. Então, vocês vão perceber que existem jacares ou texturas como macros veludos ou mesmo matelaçados em forma de listras, criando esse efeito interessante de atemporalidade. Percebam o valor percebido aqui do couro, traduzido às vezes também na questão do laminado sintético, onde a gente vê uma grande quantidade de produtos sendo trabalhados com essa textura e com essa percepção de matéria. Então é bem interessante como a ideia de luxo também perpassa o nosso cotidiano. Isso aparece claramente nos móveis, né? Extremamente
imponentes, eu acho, na sua construção e principalmente no uso dessas matérias nobres ou da aparência dessas matérias nobres. A gente tem as peles exóticas sendo trabalhadas com um efeito extremamente poderoso a partir de acabamentos, de brilhos, e a gente entende o volume dessas peles exóticas, por exemplo, em casacos, em botas, em acessórios maiores, que é uma ideia interessante para o uso de estamparia a partir de laminados e também de couros gravados. Outro ponto importante do Modern Classicismo são as padronagens clássicas, baseadas nos xadrezes que a gente conhece, desde os xadrezes kilt, que são super tradicionais, o Chanel, que é esse tweed super poderoso, que é uma marca, né, uma referência da marca Chanel, e também todos os pied de poule, pied de coque e os príncipes de Gales, são todas essas padronagens masculinas, tradicionais e que continuam imperando aqui nos 60%. A gente percebe um novo humor e um novo olhar para esse xadrez e a maneira como a gente compõe, variando sua gama de cor e também as suas combinações, deixando isso com uma cara super young, super jovem, super divertida, descontraída. A mesma coisa acontece com o denim, que vem bruto, mais escuro, mais fechado, mas em modelagens bem atemporais, bem tailoring, uma alfaiataria extremamente bem pensada. Ele aparece também em muitos acessórios e também no mobiliário. Outro ponto importante é a ideia da joia. Já que a gente estava falando lá no Future Proof, estamos falando aqui no Future Proof da ideia dessa permanência de relevância, uma das importâncias que a gente traz é a joia, e ela vem sendo discutida desde o Free Spirit, né? A importância desse material, da riqueza, do brilho, da ideia do cristal e principalmente da ideia da pérola. Ele aparece claramente como decoração, como decorativo, né? Então pode ser aplicado sobre as modelagens, mas também muito claramente nas bijuterias, anéis muito grandes, com pedras grandes, brincos extremamente exagerados, tiaras e tudo onde a gente pode colocar o efeito das pedras. O prata aparece num elemento extremamente importante, seja ele tecido ou também laminado sintético e mesmo couro, né, trabalhando e brincando com essa ideia do brilho, do luxo dessa matéria, em modelagens que lembram também jovialidade dos anos 60, a partir de comprimentos mais curtos, de casacos mais quadrados, elegantes. Ele é também usado nos acessórios mais pesados, então é interessante o contraste do peso da bota com o brilho e a leveza do prata no cabedal. Outro ponto importante, a ideia desse luxo, desse brilho e principalmente da riqueza da pérola, enfatizada aqui nos detalhes de bordados e aplicações que a gente vai ver em diversas coleções que estão no mercado. Outro ponto importante é a ideia do monograma. Muitas marcas trataram esse tema, de novo, como uma retomada de valor para seus produtos. E mesmo quem não usava, como o Balmain, por exemplo, reeditou a sua marca, seu monograma dos anos 70 e trouxe isso para essa coleção. Isso é muito comum na marca Vuitton, é muito comum na marca Goyard, e também na Loewe. Mas outras marcas assimilaram essa importância do monograma e trouxeram isso para suas estampas. A gente percebe essa ideia também no casual, usado sobre o denim, a partir dos efeitos de laser, criando assim um visual novo e interessante para essa matéria. Outro ponto importantíssimo é a ideia de conforto, que a gente pode ver esse pet super feliz andando com o seu macacão de moletom, e de toda a ideia de espumas e confortos que a gente pode trazer para dentro desse tema. É importante também pensar nos pelos, né, de toda essa ideia de carinho e conforto que os pelos também traduzem. A ideia de home office, principalmente no mobiliário, fica explícito em mobiliários que tenham ergonomia, a necessidade de uma boa cadeira para você trabalhar o dia inteiro aí no seu note, e isso também reflete na roupa que você vai usar e na importância que a gente está dando para a parte de cima do corpo, né? Principalmente com suéteres com golas mais bonitas ou decotes mais importantes, uso de brinco, o uso de óculos, né? Que
aumentou muito a procura por óculos a partir desse momento que a gente está focalizando o rosto das pessoas, e de elementos decorativos para essa parte do corpo. Então é bem bacana você prestar atenção nisso e investir na sua marca nesses novos projetos. Aqui a gente traz a ideia do suede, e principalmente acolchoados, né, com essa referência muito forte do conforto e do loungewear. E a espuma, ela aparece como um elemento chave na criação de acessórios que precisam de um certo relevo, de uma certa diferenciação de textura, mesmo no mobiliário e também assumidamente nos acessórios. Essa espuma hoje está bem massificada, né? Dá para a gente já encontrar isso em vários produtos e você ainda pode apostar nisso nas coleções. Quando a gente fala de New Romantics, a gente vai buscar, dentro dessa ideia de percepção de valor seguro, tudo aquilo que a gente acredita no romance que a gente precisa em momentos como esse que a gente está vivendo. Então, a ideia desse Floral Liberty, da Botânica e do Artsy vem para nos ajudar a completar essa coleção e essa imagem dos 60%. Nos New Romantics, a gente vai ver modelagens muito próprias e muito parecidas com o século XIX, com a era vitoriana, vem desde dos brincos, aparecem também em pequenos detalhes de bordados, nas palas das camisas, no preto sendo colorido pelo branco, nessa combinação interessante de peso e ao mesmo tempo leveza. A gente tem também bastante vermelho, que é uma cor extremamente dramática e muito importante nessa ideia de New Romantics, e a ideia de elementos do coração, com formatos de coração, enfatizando esse romantismo. Há também uma questão de volumes, tanto nos acessórios como principalmente nas mangas das camisas e dos casacos. A ideia do floral combina perfeitamente com o New Romantic, principalmente essa ideia de Liberty, com flores muito pequenininhas, que podem ser combinadas em estampas, às vezes com outras estampas, às vezes com xadrezes e listras também, criando cartelas de cores muito interessantes, já que aqui no 160% é a nossa maior cartela de cor. E falando em cores, ela vai explodir aqui na Botânica com elementos de flores gigantes que às vezes tomam conta de toda a estamparia. E a gente percebe que isso acontece nos acessórios, principalmente nas roupas e muito também na bijuteria. A gente percebe essa inclusão dos florais e das estampas de vegetais, principalmente da parte botânica, no mobiliário, e a gente vê isso em todos os acessórios, desde o dia a dia ou até aqueles feitos para férias ou para alguma viagem na praia. Então esses elementos são extremamente combinados de botânica no seu dia a dia. Outro elemento importante é a gente entender como o Artsy e, de certa forma, essa ideia de geometria permanece dentro dos 60%. Tem muitos círculos, muitos quadrados, às vezes vazados. Isso acontece na combinação de elementos geométricos na bijuteria e também nas estampas. Principalmente os 60%, a gente fala que é o território das estampas, porque aqui é onde estão os materiais consolidados e que você vai dar sempre uma nova cara e uma nova interpretação para essas suas bases, que são as suas bases clássicas. Então veja a quantidade de inspiração que você tem para criar novas estampas para esses materiais. Nós sempre trazemos nos 60% tendências que nós compreendemos como remanescentes. São aquelas tendências que permanecem de uma estação para outra. E aí o animal print, que já é um clássico, permanece nessa história baseado na mistura de estampas ou de cores, na mistura de leopardos com tigrados, criando efeitos muito interessantes de estamparia. A zebra aparece num contexto separado, porque ela é extremamente importante nesse momento, e ela vem desde jacares para o mobiliário, até na clássica estampa de branco e preto sobre tecido, ou mesmo sobre algumas peles com pelo, enfatizando essa ideia do animal zebra. Outro ponto importante na estamparia é o paisley, que vem de uma forma muito coerente com o tema dos anos 70,
traduzidos nessas cores super delicadas, nos ocres, nos amarelos, nos vermelhos, nos terracotas, nos beges, criando cartelas, principalmente como o desfile da Etro nos inspira a pensar eu diria que é uma nova cara para essa tendência dos anos 70. É um novo borro, de certa forma. E também os tramados que continuam fortes, até porque o trabalho manual cada vez mais continua valorizado, e mesmo que esse tramado seja feito de uma forma industrial, ele transmite essa ideia de manualidade. Então você vai perceber que existem várias texturas diferentes, em tricôs, em macramês e mesmo em jacares, traduzindo essa ideia do tramado. A nossa cartela de couro dos 60% tem um detalhe bem interessante que eu queria dividir com vocês. A gente sempre apresenta uma cartela de cores clássicas e aqui fica enfatizado esse novo tom de nude, é um bege bem claro que foi usado pela Fendi no inverno de 2021. Ao mesmo tempo, eles trouxeram esse, eu chamo de caqui, mas é um bege queimado extremamente interessante, que as pessoas às vezes chamam de Fendi mesmo, porque é uma das cores básicas dos produtos que a Fendi traz e que também foi apresentado no inverno de 2021. A nossa outra opção é o ganache, que é um marrom muito escuro, né, com tom de chocolate mesmo, ganache de chocolate, que foi também parte da cartela da Fendi, que a gente elegeu como a cartela mais incrível para todos esses tons clássicos que são extremamente importantes, como esse tom de verde, parece uma incidência de militar, mas ele tem uma grande tonalidade de marrom junto, criando esse tom de mel que é extremamente importante, esse dourado. E aqui no cinza, enfatizado também, já na primavera, a Fendi trazia esse cinza que era extremamente importante na composição da cartela dos clássicos. E ainda mais um branco, que na realidade tem uma leve sombra em cima desse branco. E mais vermelho, que é extremamente importante na cartela dos 60%, por ser uma cor extremamente comercial, mas aqui um pouco mais alaranjado. Então a gente vai ver, de certa forma, essas 11 cores que a gente propõe como um todo da cartela dos 60%, né, que aqui a gente tem uma variação interessante junto com o prata, e mais a cartela que a gente realmente se inspirou nos desfiles das duas últimas temporadas da Fendi para trazer para você esse referencial de classicismo e também de luxo. Aqui, como a gente apresentou nos 3 dias, a cartela da inovação, do 10%, do Future Proof, a cartela do antídoto, revisitada a partir dos desfiles da estação, e a cartela dos 60%, que a gente entende que são as cores da moda e dos hits da estação, e mais as cores clássicas combinado, totalizando as 30 cores da cartela do programa Inspira Mais. Eu queria convidar você novamente a baixar, a fazer o download das pesquisas a partir do QR Code que tem aqui na sua tela e também a visitar os expositores para conhecer os materiais dos 60% que estão nas vitrines e depois você me conta o que você encontrou lá, o que você mais gostou e o que você achou que estava faltando para a gente melhorar mais ainda. E na sequência eu vou te mostrar os materiais que a gente criou a partir das inspirações do Free Spirit, aqui no 60%. E mais, queria fazer um outro convite. Amanhã a gente apresenta a nova pesquisa do programa Inspira Mais, 2023_1. O nome eu te conto amanhã, às 10, aqui nesse mesmo lugar. Abraço, até mais. Estamos aqui nos materiais dos 60%, que foram criados a partir da inspiração de tudo que eu acabei de te mostrar, né, de toda a pesquisa imagética que o núcleo de pesquisa faz. Olha que interessante como a gente pode descobrir, principalmente nessa mesa, onde a gente falou muito do Modern Classicism, os elementos das cores, onde a gente tem essa combinação de caramelos com vermelhos, e os aspectos de luxo das matérias, que são extremamente importantes, né? Os brilhos encerados, mais delicados, ou então brilhos muito mais acentuados, como o caso dessa Piton, por exemplo,
né? A ideia do conforto através dos pelos e, de novo, a gente vai chegar nos xadrezes com várias possibilidades de misturas, né? De xadrezes mais clássicos ou de texturas mais clássicas enfatizadas aqui no Modern Classicismo. Lembra que a gente falava de modelagens atemporais, modelagens que permanecem muito mais tempo nas coleções? Depois a gente vem para o caminho do New Romantics, que é exatamente uma expressão muito delicada, de materiais delicados, que a gente pode ver a partir da combinação dos metalizados, né, de pequenas flores, de bordados que lembram aspectos vitorianos e também do artsy, outro elemento importante, onde a gente tem, e lembra que eu falei da importância da circunferência nas estampas e nos elementos de bijuteria ou de enfeites, eles estão bem representados aqui. É muito legal a gente entender essas pequenas circunferências como o uso, por exemplo, de material já existente. Então você vai usar, por exemplo, retalhos para criar esses efeitos. Isso, se você tem uma coleção, por exemplo, de produtos, se você está pensando na sua próxima coleção, isso é ótimo para você fazer um aproveitamento das matérias que você já tem. E aqui, finalizando a nossa apresentação dos materiais, a gente tem as estampas que nós consideramos clássicas, que são desde os leopardos, os tigrados e as zebras, e todos esses aspectos de animais que vão estar desde os cabedais já prontos, como também nas fitas. Então esse é um resumo de todas as inspirações e dos materiais que foram criados aqui pelos associados e participantes do Inspira Mais para você. Então, até mais. No nosso próximo encontro, a gente vai falar ainda mais sobre a nova pesquisa.